E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar do ataque torre, que é caracterizado pelo lance D4, pelo setup de peças, cavalo F3 D6 e bispo G5, né? Então ela tem muito com que parecer a abertura Trompowski e também o sistema London, né? Tem algumas semelhanças e ideias parecidas. Então qual é a ideia do ataque torre, né? Contra esse setup de peças aqui, o branco crava o cavalo e pode jogar em alguns casos E4, mas no geral ele vai tentar seguir um esquema de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, jogar com C3, cavalo D2, E3, bispo D3 e roque, com uma partida calma, onde ele seguiu todos os princípios da abertura e conseguiu colocar e ter uma ideia, um plano em mente, né? O ataque torre funciona contra outras opções do preto também. Então, por exemplo, cavalo F6, cavalo F3, D5, bispo G5. Temos um ataque torre. Contra o fianqueto do rei, também, bispo G5, bispo G7, C3 roque, cavalo D2, D6. E aqui o preto tem uma opção, né? Ele pode jogar com E3, seguido de bispo E2 e roque, ou jogar um pouquinho mais ambicioso com o lance E4, controlando o centro e preparando lances como bispo D3 e roque, com uma posição totalmente sólida e saudável. Então dito isso, temos... E essas aberturas de peão da dama, que a gente chama... Essas aberturas de peão da dama ou sistemas, né? Sempre são aqueles lances que o branco não joga com C4 rápido, né? O C4 a gente chama de gambito da dama. As aberturas com gambito da dama, as aberturas principais. Então tudo que o branco não jogar C4 rápido assim, a gente vai denominar como sistema ou abertura de peão da dama. E elas são muito semelhantes umas com as outras, né? Então, aqui o London, o ataque torre, a própria Trompowski, elas têm ideias similares, tá? Então, se vocês querem jogar esse tipo de abertura, tentem dar uma variada, London, torre, Trompowski, para vocês experimentarem visões parecidas que vocês podem acabar usando ideias de uma abertura em outras, tá? E não só nessas aberturas, em outras que a gente já viu até agora, tá? Que esse é o objetivo dessa série inicial, a gente vê ideias gerais e algumas partidas para vocês terem temas táticos típicos daquela abertura, ideias estratégicas, planos, tá? Para vocês enriquecerem o seu xadrez como um todo. Não é decorar nome, não é decorar lance, e sim a gente vê ideias. E a partida e o nome Ataque Torre, né? Vem de um jogador chamado Carlos Torre Repeto, que se eu não me engano é do México. E o ataque torre surgiu numa partida que ele jogou contra o Emanuel Lasker em 1925. Lasker, que era ex-campeão mundial na época. Então foi um ataque torre, né? E aí o preto jogou com C5, lutando pelo centro, faz todo sentido do mundo. O branco jogou E3, mantém no centro, tomou. Bispo E7, cavalo de BD2, D6, C3, cavalo de BD7, bispo D3, B6. E aqui acho que roque era o lance mais normal, mas ele prefere jogar com cavalo C4. Seguiu bispo B7, dama E2, dama C7, roque e roque. E aqui os dois lados terminaram o desenvolvimento, colocaram todas as suas peças em jogo. E agora é a hora do plano, né? O branco vai tentar usar essa coluna aberta, o preto vai tentar usar essa. E no geral, o branco vai ter uma micro vantagem de espaço por causa do peão de D4, uma pequena vantagem de espaço. Seguiu torre de F1, torre F8, torre de AD1 e cavalo F8. Então, se você viu o vídeo sobre segurança do rei, ou melhorando as peças, rei, alguma coisa assim, a gente viu que o cavalo é o melhor amigo do rei, né? Acho que eu acabei falando isso. E ele segura muito bem aqui, junto com uma peça menor. O rei fica muito bem com uma peça menor em volta, né? E aqui com duas, né? A coisa fica muito mais segura, né? E aqui o branco jogou bispo C1, que parece ser um lance um pouco estranho, na verdade, mas é a ideia dele. Na verdade, o branco começou um plano um pouco estranho aqui. O preto jogou o cavalo D5, e aí veio o cavalo G5 aqui, fazendo alguma pressão aqui nesses pontos, né? Seguiu B5, atacando o cavalo. E aqui o branco é forçado a voltar o cavalo para A3. Porque se ele joga tanto cavalo D2, tanto cavalo E3, o cavalo de G5 fica desprotegido. Então ele é obrigado a jogar cavalo A3, só que aqui vem B4, quebrando a estrutura das brancas, né, na ala da dama. Seguiu C por,
cavalo toma B4. E agora o branco tem uma estrutura de peões pior. Ele tem 3 ilhas contra 2. Mas ele seguiu dama H5, atacando o peão de F7. E aqui o Lasker tomou em G5. Tomou em G5, cavalo por D3, torre por D3 e é aquela coisa. Quando a gente tem uma estrutura de peões melhor, se a gente consegue simplificar e levar para um final, é mais fácil de atacar esses peões, tá? Então se você tiver, é aqui exatamente isso que o Lasker está fazendo, né? Ele está simplificando a posição para levar para um final, onde vai ser mais fácil atacar esses peões fracos. Seguiu dama 5, cravando aqui o bispo. E aqui o torre veio com umas ideias muito loucas, né? Ele jogou B4 aqui, sacrificando um peão. Além de ter cravado o bispo, atacou a torre aqui em E1, né? Então ele jogou B4 e o Lasker jogou aqui dama F5. Se ele jogasse o lance dama por B4, torre B1, com algumas complicações aqui, né? Então, por exemplo, dama 5, ele não pode tomar em B7 ainda porque tá tendo mate em E1, né? Então, por exemplo, mas aqui a ideia provavelmente seria algo com cavalo C4, dama D5 e cavalo E3, para finalmente melhorar esse cavalo, né? Mas ainda assim a posição das pretas parece sólida. Vai chegar numa posição semelhante à da partida. Seguiu dama F5, torre G3, colocando aqui a torre na cara do rei. E aqui o Lasker jogou H6, que é um lance um pouco perigoso. Talvez F6 aqui a vantagem do Lasker ficasse maior aqui, porque vocês vão ver o que vai acontecer. Mas aqui, por exemplo, segue cavalo C4, atacando o peão de D6. E aí, um lance como dama D5, a dama D5 leva bispo por F6, né? Então, torre 7, cavalo D6 e aí dama D5. E aqui tá caindo tanto o bispo, tanto o cavalo aqui em D6, né? E aqui o preto acaba ganhando uma peça. Mas aqui jogou H6 o Lasker, só que aí permitiu a mesma ideia. Cavalo C4, ameaçando o duplo em D6. Dama D5, cavalo E3, atacando a dama. E aí dama B5. E aqui, rapaziada, pessoas do meu querido coração, essa partida entrou pra história a partir de agora. Porque aparentemente o preto tá ganhando uma peça, né? Porque o bispo tá cravado. O bispo de G5 tá cravado, ele não pode se mexer. E aparentemente o branco não tem nenhum ataque, né? Só que aqui, essa partida ficou conhecida por causa do próximo lance do torre aqui. Que a gente conhece agora o tema tático de moinho de vento. E aqui o branco tá ganho depois do lance bispo F6. Seguiu dama por H5, né? Tem que tomar a dama. E agora que entra a coisa do moinho de vento. Não sei se quando esse vídeo for postado, eu já vou ter falado de moinho de vento. Mas o moinho de vento é uma sequência de cheques descobertos, né? E com essa sequência, o preto acaba ficando... Ele vira um espectador da partida e o branco toma todas as peças. Então, seguiu torre F7 cheque, rei G8. Torre G7. Rei H8. Força o rei a voltar para a linha do bispo, né? E aí toma em B7. Rei G8. Torre G7. Rei H8. E agora, torre G5 cheque. Recuperando a dama, né? Seguiu rei... Se o preto poderia tomar em A7, tá? Mas a ideia do Carlos era que depois de torre G7, rei H8, torre G5, rei H7, torre H5, rei G6, torre H3, rei por F6, torre H6. Dava para jogar isso, mas tem um peão de A2 caindo agora, né? Então por isso ele não tomou em A7. Ele preferiu jogar torre G5 direto, rei H7, torre por H5, rei G6, recuperando a peça, só que depois de torre H3, rei por F6, torre toma H6. O Lasker aqui está simplesmente com 3 peões a menos. Seguiu mais um pouco, mas para os nossos propósitos não vai fazer muita diferença aqui, porque tá muito ruim a posição das pretas. E aqui depois do lance G3 o Lasker acabou abandonando. Então aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena parte introdutória do ataque torre. E vejo vocês no próximo vídeo.